E aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje vamos conhecer a cidade de Izmir, na Turquia. Izmir é uma das cidades mais antigas da bacia do Mediterrâneo, estabelecida por volta do terceiro milênio a.C. Fundada pelos gregos, foi reconstruída por Alexandre o Grande, passou pela ocupação romana e depois fez parte do Império Otomano no século XV. Seu nome surgiu de um termo em grego izminer, que significa mirra, uma resina que produz aroma agradável. A cidade mais ocidental da Turquia também se mostra bem menos conservadora comparando com outras cidades turcas. Talvez por conta do seu clima, com grande parte de seu território banhado pelo mar Mediterrâneo, Izmir tem um clima bem quente com belas paisagens marítimas. Nesse vídeo te mostro um pouco mais dessa cidade. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras, falando hoje diretamente da cidade de Izmir, aqui no país da Turquia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco dessa cidade para vocês, que tem um porto muito bonito, na verdade uma orla muito bonita, e também está perto de um dos lugares mais populares e mais visitados aqui de toda a Turquia, que é a cidade de Efeso. E a gente fala diretamente de um dos principais cartões postais, não o principal cartão postal da cidade, que é esse grande relógio de 25 metros aqui, que fica no centro da praça chamada Konak. E bem de frente ali do outro lado já tem a orla de Izmir, que é linda demais. E também tem essa igreja que é bem famosinha, que agora mesmo está tendo a prece. Eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos aqui na Turquia. Eu estou fazendo esse tour, essa viagem mais longa aqui na Turquia, conhecendo finalmente esse país que eu amo tanto. E eu estou muito empolgado por conseguir trazer para vocês vídeos aqui dessas cidades, desses lugares, mostrando um pouco da cultura turca, da história turca. Espero que vocês estejam gostando. Se tu está gostando, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e recomenda pro amigo, que isso faz meu canal crescer e a trazer mais vídeos para vocês. E eu já andei bastante pela cidade de Izmir. Ela é uma cidade bem comum, eu vou dizer assim, não vou enganar vocês, não tem muita coisa para fazer. Normalmente a galera passa aqui por Izmir porque eles estão indo para a cidade de Efeso, visitar Efeso, que eu já mostrei, eu vou mostrar aqui para vocês como é que chega lá e como é lá. Mas mesmo dessa maneira, se você estiver passando, tiver um dia ou dois para ficar aqui em Izmir, por que não ficar por aqui? Afinal é uma cidade nova, é uma cidade até mesmo bem interessante, com um ambiente bem interessante ao redor. Tem uma vegetação meio árida assim, parece uma coisa bem mais da Anatólia, bem mais do Mediterrâneo mesmo. Então o vídeo de hoje vai ficar do jeito que muitos de vocês gostam, não tão longo, eu acho. E agora já mostrando aqui um pouco do movimento dessa praça central, é a parte mais viva da cidade, né? E essa aqui também é uma mesquita bem importante da cidade. Ela é uma mesquita construída no século XVIII e ela é muito pequena. Acho que é a mesquita menor que eu já vi até hoje aqui na Turquia. Tá tendo a prece agora mesmo, e ela é uma mesquita octagonal, ela tem esses 8 cantos, e aí ela é bem pequenininha. Eu não consigo entrar lá dentro porque tá tendo a prece nesse momento, e quando não tá tendo a prece ela tá fechada, mas dá pra ver os detalhes dela. Ela é bem pequenininha e ela é bem encantadora, porque ela tem uns azulejos assim ao redor, bem bonitos. E eu tô muito contente que a gente vai ter até participação especial aqui nesse vídeo, uma amiga minha que eu conheço há anos, e a gente finalmente vai se encontrar, então vai ser bem legal trazer uma presença turca nativa aqui do país para os meus vídeos. Muito mais do que gente aqui nessa praça é pombo, meu, tem muito pombo aqui. Olha só, é todo cercado o lugar de pombo, meu, tem população chinesa de pombo aqui. Olha galera, que legal. Essa calçada aqui é igualzinha do Rio de Janeiro, que eles fazem em Copacabana e Ipanema. Ficou tipo uma cópia, achei bem legal. Vai embora até lá em cima, olha aquela paisagem lá atrás, eu achei sensacional aqui na cidade de Izmir. Esse aqui é o principal ponto, não é muito grande o centro turístico de Izmir, mas é bem bonito. Esse aqui é o Mar Egeu, do outro lado vocês conseguem ver os prédios de outros bairros. E aqui eu gostei dessa calçada, ficou uma carinha bem de Brasil, e aí o morro grandão. Então galera, a gente tá aqui na cidade de Izmir, como eu falei pra vocês, e eu pedi esse prato aqui, chamado Egelan. Então tem um pouco de frango, tem macarrão e tem uma saladinha aqui que parece muito ótima. E também eu vou apresentar pra vocês uma pessoa que eu tô aqui conhecendo hoje. Ela se chama Elif, é uma amiga minha turca. Elif Elay, and she speaks English. So do you want to send hi to Brazil? I just don't know what to say. Hi guys. Ela tá aqui comigo, a gente se conhece já há uns 3 anos.
Começando pela internet. Quando eu comecei a estudar turco, a gente conheceu na internet. E depois de 3 anos, mais ou menos, a gente finalmente se conheceu. Ela fez um grande esforço, veio lá de Ankara, que tá do outro lado do país, pegou o ônibus pra estar aqui me conhecendo. Muito obrigado. Thank you very much. Teşekkür ederim. O Bazar Kemeraltı é um mercado movimentado e popular, cheio de ruas estreitas e pequenas passagens. Aqui você encontrará milhares de pequenas lojas locais, oficinas de artesanato, jardim de chá, cafeteria e restaurantes baratos, além de mesquitas escondidas, sinagogas e muito mais. Este é um dos melhores lugares para ver em Izmir e você não pode perder. Eu achei eles bem parecidos com os mercados populares no Brasil também. Galera, a gente tá aqui no Kemeraltı Bazar e eu achei legal, porque diferente do bazar que tem, por exemplo, em Istambul e em outras cidades assim, que é dentro de um lugar mais antigo, esse aqui é no meio da rua mesmo, olha, e tem essas tendas aqui que cobrem porque tá fazendo um calor absurdo, vou te falar. Tá fazendo um calor assim, olha, que ficar no sol tá meio que impossível. Mas aqui tem uma refrescância bem boa. E eu lembrei muito das feiras do Brasil mesmo, que tem esse monte de loja numa rua comum assim. Então o bazar daqui de Izmir é um bazar mais comunzão. Olha só que legal. É um bazar bem povão, assim, parece uma, sei lá, 25 de março ou qualquer outra loja, rua comercial no Brasil. Tem coisa de tudo quanto é tipo, aí vai desde comida, roupa e fruta e tudo aqui. E é bem movimentado, bem legal. Galera, isso aqui é o que eles chamam de lokum. E é como se fosse uma goma de mascar. Ela vai explicar um pouco da diferença, porque aqui tem um pouco de diferença. So, well, actually this one is my favorite because... Bu güllü. Bu neydi biliyor musun? Sütlü. Bu çilekli. então eles estão falando das diferenças aqui dos lokuns. É como se fosse uma goma de mascar. This one is the rose one, this one is the milky one, Milk? and the strawberry one, and the raspberry one. Actually this one is my favorite because I like the taste of the rose water in it. And also it looks different because it's in the between of 2 biscuits and it just makes it taste better. I think. But this one has a biscuit here, and Yeah, it's not common, I guess, because I didn't see before. No, it's actually pretty common, but Turkish people are just like taking those delights by themselves, and they're taking their whole biscuits, and we're just doing our sandwiches by ourselves. So that's why okay. they're not. So usually you buy like this, Yeah. and then you take the biscuit in your home. Find this that way. And what is this white stuff here? I don't understand. It's like a powdered milk? Yeah. No, Or sugar? no, sugar. Powdered Ah. sugar. It just makes it less sticky. And I heard, I haven't tried actually. I will try, but I heard that it's not so sweet. It's like compared to other sweets, this is actually very okay. Yeah. It's not so sweet. Yeah, rose ones are easier to eat. But the rose taste is just so much. So if you don't like the rose itself, like the smell of it, you will probably have some troubles eating it. Okay, but I think this is actually what they call Turkish delight. Yeah, and all this of is the them. lokum, right? No, all of Ver them. yesin ben. So she got Try it. she got a piece. I Bu will nereli biliyor musun? try a piece now because na verdade não é muito doce, é um pouco amarguinho. It's very good. I know the taste of the rose. And it's like a sugar. É como se fosse um açúcarzinho, só um pozinho de açúcar. Mas é muito bom. É muito bom. All of them are Turkish delight. E vocês podem ver o tanto de diferença que tem. Muita. Então provar um desse não. Usually people buy a box with each of them a piece of it. Então galera, essa aqui é a Isashame, é uma mesquita bem no meio do Kemeraltı Bazar. Eu achei muito interessante porque, olha só, bem aqui é o bazar, aqui é o fim da rua, aqui é o começo da mesquita, onde fica bem no coração do bazar. A gente vai entrar lá para dar uma olhada. Mais uma mesquita na Turquia. Adoro mesquitas. Olha só a decoração dessa.
Ela é bem pequena, na verdade. A Mesquita Issar é uma mesquita histórica cercada pelas movimentadas ruas comerciais do Bazar Kemeraltay em Izmir. O interior e o teto da cúpula da maior mesquita de Izmir, datada de 1597, é lindamente decorado com motivos simples de azul e dourado. Ah, essa parte aqui é que parece mesmo com um grão bazar, ó. Que essas partes assim, parece dentro de um túnelzinho. É bem difícil de encontrar, mas tá exatamente ao lado da mesquita. Bem bonito, gostei bastante. Eu na verdade vou pedir pra Ileida explicar como é o processo para uma mulher entrar na mesquita. Eu já expliquei pra vocês o que eles fazem, tipo, lavar as partes do corpo antes de entrar. Eu tenho que tirar o sapato, claro, tem que entrar sem sapato. Tem que ter calça ou pelo menos alguma coisa cobrindo os joelhos e uma camisa de manga comprida, ou pelo menos até aqui. Mas para as mulheres é um pouco diferente, então tem que ter um processo um pouco mais cuidadoso com a questão de mostrar o corpo. There's no special clothing, but you need to cover up your hair and your arms from here and Until here. To here. You need to cover all the way up. You just show your foot and hands. That's just it. And also maybe a little part of your neck, but it's supposed to be covered. And if you don't have, this is to put on your head. Usually they have in front of the mosque, right? Yeah, they have. For free. Yeah, they have for free if you want to go do the prayers or if you just want to visit. They just put it right there so you can kind of cover up yourself. And the important stuff, usually the tourists come here, most of them are not Muslim, but if you're Muslim, it's different parts to men and women to pray. Yeah. Yeah, like they cannot be together. It's mostly like the entrance are for the men and the upper are for the women, but it depends. Okay. But different places for them to do the prayers. Isso é diferente, na verdade, tem que estar muito preparado, porque não é a nossa cultura, é uma cultura diferente. Então não adianta você querer forçar a barra vindo com roupa curta, que é uma sainha aqui, uma camisa mostrando muito o corpo, porque a cultura é diferente, então você tem que respeitar, tem que se cobrir com os panos, tem que vir com uma roupa mais adequada, como ela falou, até aqui no braço, até aqui nos pés. Então é questão de respeito. Então não adianta querer forçar a barra e vir e tentar entrar de qualquer jeito, porque você não vai estar se respeitando. Então segue a dica, quando você for para um país muçulmano e visitar, tem que também seguir as regras. E é um fato bem interessante que ela acabou de me explicar, é que ela falou que normalmente é na Turquia que eles oferecem esses lenços para as mulheres cobrirem o cabelo, e também os homens quando precisam, porque estão com uma bermuda muito curta. Essa é uma coisa para atrair os turistas também. Ela falou que normalmente na Europa e em outros países que tem mesquitas, eles não costumam oferecer tanto quanto aqui na Turquia, porque realmente todas as mesquitas eles têm esses lenços para as mulheres se cobrirem, porque normalmente elas não têm. Então se você for em outro país é melhor já ter o seu. Então galera, eu vou continuar aqui, mas a Ileida vai dar o tchau dela, porque a gente vai se despedir agora. Mas foi um enorme prazer te conhecer. After so long time we're talking with each other. So thank you so much. She came from Ankara to see me, and thank you so much to meet you. To meet was very nice. Thank you too. It's so nice to meet you. I mean, we've been talking for so long and finally had time to actually meet. In real life? In real life, yeah. So I finally saw you in real life. It's so fun. And today I'm my face is very much tired because I didn't sleep this night so well. So, but it was very lovely. She came for so long to see me, and I really thank you. It was so nice to meet you, really, for real. It was so nice to meet Ciao. you too. I hope we meet you again one day. I hope to. You're gonna cook for me next time. I'm gonna cook for you. Good soup. Ciao. Ciao. As ágoras eram grandes áreas públicas presentes nas cidades gregas da antiguidade, local de acontecimentos políticos, religiosos e locais. A Ágora de Izmir foi originalmente construída pelos gregos no século IV a.C. e arruinada por um terremoto em 178 d.C. O castelo Kadifekali foi construído para a antiga cidade grega de Izmir. A localização era estratégica no topo da colina de Kadifekali, com excelentes vistas do porto e da cidade. Hoje não há muito o que ver no local, além dos portões do castelo, das muralhas e de algumas ruínas, mas
Mas a vista do Golfo de Izmir e da cidade é espetacular. Na verdade, esse castelo fica localizado em uma área muito pobre da cidade. Meus amigos turcos mesmo não me recomendaram ir lá, mas eu enfrentei e eu tive uma das melhores experiências indo até esse local. Ok, eu tô muito ofegante porque eu tô subindo o maior morro aqui da cidade, eu acho. Não, dos maiores. Mas é um bairro extremamente pobre. A vista é incrível. Eu tô indo pra um lugar chamado Kadifekale, que é tipo um castelo, mas na verdade são só muralhas no topo do rio, do morro, que tem uma vista incrível para toda a cidade de Izmir, mas fica completamente isolado e abandonado em cima no topo do morro. E eu tô andando nessas ruazinhas, que é só um dos bairros talvez mais pobres daqui. A minha amiga disse que eu não deveria vir aqui porque é muito perigoso. Eu falei, dane-se, eu vou. Tô me sentindo no Brasil de novo, na periferia, mas nesse caso não na periferia da minha cidade, mas nas favelas do Rio de Janeiro, que tem esses morros infinitos que vão subindo. Mas mano, olha a vista daqui, é igualzinho a favela do Rio de Janeiro. Lá no topo, cansativo, mas incrível de lindo. E olha, vale a pena para conhecer um outro lado das cidades turcas. Cara, e como vocês podem ver, o bairro ao redor das muralhas é muito, muito pobre, cara. Por isso que não se torna um ponto turístico atrativo, assim, quase não tem ninguém lá. Mas, cara, foi uma das melhores experiências. Subir aqui, cara, nesse bairro tão pobre. Me recomendaram não vir. Parei no meio do caminho e cortei meu cabelo, como vocês podem ver, que tá diferente dos outros vídeos. Tive uma das melhores experiências cortando meu cabelo com um senhor super humilde, cara, que ficou super feliz de ter um gringo lá, um gringo do Brasil. Me tratou como um rei, assim, fez uma lavagem na minha cabeça depois que acabou de cortar meu cabelo, tirou foto, tiramos fotos juntos, me comunicamos pelo tradutor, vindo pra cá as pessoas sorrindo, dando bom dia, sendo super gentis e abertas, sabe? Então, apesar de ser os lugares assim, umas favelas, isso aqui é uma favela, cara. Elas sempre te dão um pouco mais de receio, porque são lugares teoricamente mais perigosos, mas elas são sempre lugares onde você vai encontrar pessoas muito simples e muito boas, cara. Foi muito bom ter vindo aqui, fez salvar a minha opinião sobre a cidade de Izmir. Galera, como vale a pena ir nos lugares não turísticos e como vale a pena ir contra os conselhos de não visita? Claro que é perigoso, acho que foi a primeira vez que eu vi gente bem mal encarada assim ao meu redor. É uma região bem pobre, cara, vocês conseguem ver aqui. Mas olha a vista que incrível de todo o Marejeu, toda a cidade de Izmir, que é gigante, por sinal vai até lá do outro lado. E aqui um bairro super pobre, cara. Gente muito simples, mas também gente muito simples no sentido de humildade, cara. Nossa, aqui é incrível. Uma das melhores aventuras, com certeza. Então isso aqui, galera, são as muralhas que eles chamam de Castelo Kadifekale, que na verdade não tem muita coisa lá dentro, mas tem essas muralhas lindíssimas no ponto mais alto aqui, que é uma vista incrível e um ponto de observação para a cidade na antiguidade, com certeza. Olha, aqui dentro não tem muita coisa, só tem algumas passagens e as muralhas ao redor, mas o que tava falando ali é que esse lugar ele foi estabelecido já no período de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande veio para cá, dominou e depois começou a reconstruir a cidade de Izmir, que era o nome dela no período helenístico. Ó, isso aí interrompendo para dizer que já tem uma parte arqueológica aqui. Isso aqui eram cisternas que já foram construídas no período posterior, num período dos bizantinos. Olha só a estrutura colossal que tinha, que era por baixo. Agora dá para ver porque tá destruída a parte de cima. Em algumas partes dá para ver como era gigante as cisternas. E aí esse lugar aqui era o ponto nesse morro chamado Pagos. E ele foi estabelecido por esse governo de Alexandre como a Acrópole dessa nova cidade, que nessa cidade que eles iam reconstruir, chamada Izmir. E aí
Izmir, ela era não só a Acrópole, que era muito importante no período helenístico, como também ela era o ponto de observação, porque daqui, como mostrei, você tem toda a visão lá de baixo e também do mar Egeu. E galera, depois de subir todo esse morro, no meio desse bairro mais pobre, que as pessoas até me indicaram não vir, é aqui dentro desse complexo de muralhas, em cima do morro chamado Pagos, iniciado lá no período helenístico, as muralhas, que você consegue essa recompensa incrível, essa vista de toda a cidade de Izmir, do mar Egeu, da cidade, da parte turística lá embaixo, da sua orla, dos seus outros bairros tão afastados em cima dos seus outros morros e montanhas, que olha só, que lindo, que lindo, que lindo. E é daqui que eu vou encerrando mais esse vídeo no canal Júnior Sem Fronteiras, no meu último dia, no meu último momento aqui na cidade de Izmir. Ela conseguiu me conquistar, assim, no momento que eu desbravei, que eu decidi ir para um lugar que ninguém vem, e que eu até não segui as recomendações de não vir, que a cidade me recompensou com a melhor vista que ela tem, com um monte de história e com algumas experiências lindas ao longo do caminho que eu contei pra vocês. Então é daqui que eu vou encerrando mais esse vídeo na cidade de Izmir. Eu espero que vocês tenham gostado de ter assistido esse vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal e recomenda para um amigo, que isso me ajuda demais a fazer meu canal a crescer. Esse foi mais um vídeo no canal Júnior Sem Fronteiras, diretamente da cidade de Izmir, desse país tão encantador e fascinante chamado Turquia. Fiquem com essa vista, até a próxima e tchau, galera!